Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos falar sobre as soluções, sobre a dissolução e a solubilidade. Vamos fazer alguns exercícios. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo dessa aula. A nossa primeira questão sobre o conteúdo fala que os sistemas a seguir contêm soluções aquosas de cloreto de sódio em três diferentes situações, mantidas a temperatura constante. Então, nós temos aqui o tubo de ensaio 1, onde nós temos a solução de cloreto de sódio que está saturada com corpo de chão de NaCl ou corpo de fundo. No sistema 2, a solução também está saturada, mas não apresenta um corpo de chão. E a solução 3, ela está diluída. E aí nós temos aqui a letra A. Indique qual ou quais sistemas estão ou está, em equilíbrio. Justifique a sua resposta. Então vamos analisar cada situação. No sistema 1, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma solução saturada que está em equilíbrio com o seu sólido, ou seja, com o seu soluto que está no estado sólido. O que acontece? Acontece que o cloreto de sódio sólido ele está em equilíbrio com o cloreto de sódio que está na solução. Significa dizer que a velocidade com que o cloreto de sódio se dissolve é a mesma velocidade com que os íons sódio e os íons cloro se combinam para formar o cloreto de sódio sólido. Então aqui nós temos o equilíbrio químico, um equilíbrio dinâmico. Então o sistema 1 se encontra em equilíbrio. Já o sistema 2, que é uma solução saturada, mas que não está em equilíbrio com o sólido, ou seja, a gente não tem um corpo de fundo, então a reação acontece somente nesse sentido. A dissolução do sólido acontece somente nesse sentido. Não ocorre a cristalização do sólido. Assim como o sistema 3, que também nós temos lá o sólido dissolvido, só que como é uma solução diluída, nós temos a quantidade muito pequena do sólido. Então, também nós temos a reação, a equação, o sentido da transformação somente no sentido da dissolução, ou seja, na dissolução do sólido, cloreto de sódio, para a formação dos íons sódio e o íon cloreto. Então, apenas o sistema 1 encontra-se equilíbrio. Por quê? Porque nós temos o cloreto de sódio sólido e o cloreto de sódio em solução. Ele é aquoso. Então, a velocidade com que ele dissolve é a mesma velocidade com que ele cristaliza. Então, a resposta é apenas o sistema 1 encontra-se em equilíbrio. A justificativa é que a velocidade com que ele dissolve, ou seja, a velocidade com que o cloreto de sódio dissolve, é a mesma velocidade com que os íons sódio e os íons cloreto eles cristalizam. O que ocorrerá em cada sistema se for adicionada uma quantidade muito pequena de cloreto de sódio? No sistema 1, não vai haver dissolução, ou seja, como a solução já está saturada e nós já temos um corpo de fundo, qualquer sólido que for colocado, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Na solução 2, no sistema 2, a mesma coisa, a solução já está saturada. Então, não tem mais condições daquele sistema dissolver mais nada. Aqui não apresenta um corpo de fundo, mas quando é adicionado um sólido, no caso aqui o cloreto de sódio, ele irá se depositar no fundo do recipiente sem se dissolver, porque a solução já é saturada. Já no sistema 3, que a solução está diluída, uma solução diluída é aquela que tem pouca quantidade de soluto dissolvido, então o sólido que for adicionado, no caso o cloreto de sódio que for adicionado, ele vai se dissolver até que o sistema 3 alcance a saturação. Então, no sistema 1 e no sistema 2, o sólido que for adicionado, ele vai se depositar no fundo, enquanto que no sistema 3, o sólido ele vai se dissolver. Questão 2. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação
uma parte do sal se depositar, qual a solução que teremos no final? Vamos prestar atenção, vamos relembrar. Uma solução que, quando sofre alguma perturbação, ela precipita o sólido que está dissolvido em excesso, é uma solução supersaturada. Quando esse sólido se deposita no fundo do recipiente após a perturbação, essa solução ela torna-se saturada com o corpo de fundo. Então, a resposta correta é a letra A, saturada com corpo de fundo. Ela era supersaturada, ou seja, ela tinha um excesso de soluto dissolvido, isso por alterar a sua temperatura e ou a sua pressão, mas como é uma solução que é instável, qualquer perturbação externa faz com que esse excesso de soluto que está dissolvido se deposite no fundo do recipiente e a solução volte a ser saturada. Então a resposta correta é a letra A, saturada com corpo de fundo. A questão 3, nós iremos analisar um gráfico de solubilidade versus temperatura. Então, observe a figura abaixo, que representa a solubilidade em 100 gramas de água, que é a mesma coisa de 100 ml, de 3 sais inorgânicos em determinada faixa de temperatura. Então, nós temos aqui no eixo X a temperatura e no eixo Y nós temos a solubilidade. A gente tem que observar como a solubilidade se comporta com a temperatura. Nesse sentido, da esquerda para a direita, a temperatura aumenta. Nesse sentido, de baixo para cima, a solubilidade aumenta. Então, o que acontece com o aumento da temperatura com a solubilidade dos 3 sais? Vamos observar. Letra A. Identifique a afirmativa correta. Letra A. A solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura. Vamos ver se isso é verdade. Aqui nós temos o sulfato de lítio. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do sulfato de lítio ela diminui. Então, a letra A já está errada. Aqui, o cloreto de sódio mantém a sua solubilidade constante e apenas o iodeto de potássio que tem a solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. Então, a letra A está errada. Letra B. O aumento de temperatura favorece a solubilização do sulfato de lítio, o Li2SO4. Não, a gente está vendo que o que acontece à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dele, desse sal, diminui. Então a letra B também está errada. A solubilidade do iodeto de potássio é maior que a solubilidade dos demais sais, na faixa de temperatura dada. Opa, vamos ver. O iodeto de potássio, o Ki, o que acontece com a solubilidade dele? À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do cloreto de potássio, do iodeto de potássio, ela aumenta. E partindo já aqui, digamos que se aqui fosse a temperatura zero, a solubilidade do iodeto de potássio ela já é maior do que a dos outros sais. Então a resposta correta é a letra C. Mas vamos analisar as outras letras, né? A letra D. A solubilidade do cloreto de sódio varia com a temperatura? Não. Ela se mantém constante. A gente pode ver aqui que a temperatura aumenta, mas a solubilidade do cloreto de sódio está constante. E a letra E, a solubilidade de 2 sais diminui com a temperatura. Não, somente a solubilidade do sulfato de lítio que diminui com a temperatura. Questão 4. Na carbonatação de um refrigerante, quais são as condições em que se deve dissolver o gás carbônico na bebida? Para a gente conseguir dissolver um gás em um líquido, é necessário que a temperatura esteja baixa e que a pressão seja elevada. Só assim nós conseguimos dissolver um gás em um líquido. Então, analisando aqui as questões, as proposições, a temperatura tem que estar baixa e a pressão tem que estar alta. Então vamos ver aqui, letra A, diz que pressão e temperatura quaisquer. Não, não pode ser assim. Pressão e temperatura elevadas. Não, somente a pressão que tem que estar elevada. Letra C, pressão e temperaturas baixas. Não, somente a temperatura que tem que estar baixa.
Letra D, baixa pressão e elevada temperatura. Não, é o contrário. Então a resposta correta é a letra E. Uma alta pressão e uma baixa temperatura para a gente conseguir dissolver um gás em um líquido. Essas são as condições favoráveis para a dissolução de um gás em um líquido. E na questão 5, nós temos aqui a questão da solubilidade da soda cáustica. Nós iremos analisar uma tabela onde nós temos as temperaturas e as solubilidades nessas respectivas temperaturas. Então, a solubilidade da soda cáustica NaOH em água em função da temperatura é dada na tabela abaixo. Então, nós temos aqui a temperatura de 20 graus, a solubilidade da soda cáustica em 100 ml de água, 100 gramas de água é a mesma coisa de 100 ml de água. Então, a solubilidade nessa temperatura é de 109 gramas, a solubilidade da soda cáustica. A 30 graus, a solubilidade da soda cáustica é de 119. Já a 40 graus, a solubilidade da soda cáustica é de 129. E a 50 graus, a solubilidade da soda cáustica é de 145. O que é que a gente pode observar? A gente pode observar que, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade da soda cáustica também aumenta. Feito isso, analisada a tabela, analisada as temperaturas e as respectivas solubilidades, vamos agora para as proposições, para as letras aqui, né? De A a E. Considerando soluções de NaOH, ou seja, de soda cáustica, em 100 gramas de água, 100 ml de água, escolha a alternativa correta. Então, letra A. A 20 graus, uma solução com 120 gramas de NaOH é concentrada. A gente tem que lembrar que os termos concentrado e diluído são termos que são relativos. Toda vez que eu falar que uma solução é concentrada, eu tenho que estar relacionando com uma outra solução. Quando eu falo que uma solução concentrada, ela é concentrada em relação a quem? Então, aqui, quando fala que tem 120 gramas, né, na temperatura de 20 graus, ela seria uma solução saturada com corpo de fundo. Ela seria concentrada com relação a quem? Aqui, com relação às outras, ela não seria concentrada, né? Ela seria uma solução diluída, só que a proposição só fala que ela é concentrada. Então, aqui essa proposição estaria incompleta, porque ela é concentrada com relação a quem? Sempre a gente tem que fazer essa pergunta. A mesma coisa aqui na letra B. A 20 graus, uma solução com 80 gramas de NaOH, ou seja, de soda cáustica, é diluída. Diluída com relação a quem? Os termos concentrados e diluídos são termos que são relativos. A 30 graus, uma solução com 11,9 gramas de NaOH é concentrada. De novo, concentrada com relação a quem? A 30 graus, uma solução com 119 gramas de NaOH, ou seja, de soda cáustica, é supersaturada. Não, ela não é supersaturada. Vejam que a solubilidade da soda cáustica a 30 graus é de 119. Logo, aqui é uma solução saturada e não supersaturada. E a 40 graus, uma solução com 129 gramas de NaOH é saturada. Correto. Vejam que a solubilidade da soda cáustica a 40 graus é de 129. Então, a resposta correta é a letra E. Com isso, nós encerramos os nossos exercícios. Nós estudamos hoje os termos concentrado, diluído, saturado, insaturado e supersaturado. Analisamos também gráfico e também analisamos tabela. Então, por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima.